Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas. Convido você para ficar até o final do vídeo, que hoje eu vou trazer para vocês uma rotina aí na confeitaria. Vou mostrar para vocês massa de bolo, vou mostrar recheio, então tá bem legal. E bora acompanhar até o final para não perder nenhuma dica. Vou mostrar para vocês como que eu faço o batimento da massa. Vou mostrar a massa dentro da forma tudo certinho, recheio. Então bora acompanhar até o final. Se você não é inscrito também, por favor, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, bora compartilhar, se inscrever. Então é praticamente isso, gente. E mais uma coisa também, assina o sininho de notificações, porque o canal chegando em 30 mil inscritos, eu vou trazer para vocês um bolo de 3 andares, que vai estar muito top. Então se inscreve aí e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar nos comentários também. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Aqui ó gente, para mim poder começar a produção amanhã eu tenho 2 encomendas de bolo. E é um bolo sendo feito no aro 20 cm de diâmetro por 10 de altura. E um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 de altura também. Esse bolo gente, para o pessoal que sempre me pergunta, ele é um bolo que dá de 1 kg a 1,5 kg. Esse peso vai depender de acordo com o recheio. Recheios mais leves, tipo mousse de leite ninho, mousse de brigadeiro, são recheios mais leves e que acaba deixando o bolo com 1 kg, 1,2 kg. Agora, se você faz doce de leite, brigadeiro, recheio que tem fruta tipo abacaxi, pêssego, são bolos que ficam um pouco mais pesados, então ele vai pesar em torno de até 1,5 kg. Aí esse aqui que é o aro 20 cm de diâmetro é para fazer um bolo de 2 kg e ele é, como eu falei para vocês, é uma forma de 20 por 10. Aí para o pessoal, e esse aqui vai ser no recheio de mousse de chocolate. Aí pessoal, para o pessoal que sempre me pergunta, eu não unto a forma com óleo, com farinha, com manteiga, margarina, porque não tem necessidade. Principalmente pelo fato do pão de ló ser uma massa muito aerada, se você unta a lateral, depois que o bolo esfria, ele acaba dando uma mudada de tamanho porque o bolo acaba encolhendo. Então não vai ficar tão certinho. Além do fato que seu bolo não estiver tão estruturado, ele vai grudar aqui na parede e não vai ter perigo de afundar. Então por isso que é muito importante você não untar as laterais e apenas colocar, ó, igual eu coloco, que é um papel manteiga no fundo aqui da forma sem problema nenhum. Aí agora eu vou bater a massa, e já que esse bolo é um bolo de 2 kg e esse é de 1, e ambas as massas são massa branca, o que eu vou fazer? Eu vou bater uma massa de um bolo de 3 kg e dividir para essas duas formas, porque não tem necessidade de bater separado. Então vamos lá. Gente, aí eu já bati a massa aqui, é a massa de bolo para 3 kg, porém eu vou dividir em 2 receitas, como eu falei para vocês, em 2 formas. Aí aqui eu já coloquei o fermento, já coloquei a baunilha, tá tudo certinho. E agora eu vou colocar nessas formas e já mostro para vocês. Aí gente, como eu falei para vocês, eu coloquei nas 2 formas e deu para um aro 15 e um aro 20, como eu tinha falado para vocês. Aí para quem quer saber de quantidade de gramas, aqui eu coloquei 420 gramas de massa e aqui eu coloquei 800 gramas de massa. Porém, como eu sempre falo para vocês, pode variar um pouco, porque vai depender do tamanho do ovo e tudo mais. Mas essa é só uma média para vocês terem uma ideia de quanto colocar em cada forma. Então agora eu vou colocar para assar e já volto com vocês. Aí pessoal, agora eu coloquei os ingredientes para fazer o recheio aqui nessa panelinha. E para mim fazer o recheio, gente, é um bolo de 1 kg e aquele bolinho menor que eu mostrei para vocês. Para mim fazer esse recheio aqui, eu coloquei um leite condensado inteiro, um creme de leite inteiro, 4 colheres de leite ninho. Eu utilizo leite ninho mesmo, mas você utilize a marca que você acha melhor. E se você quiser utilizar e eu utilizo, é uma colher rasa de trigo. Lucas, o trigo é para engrossar? Não, o trigo vai ajudar a trazer uma cremosidade um pouco maior no seu recheio. Então só coloquei todos esses ingredientes, misturei para ficar tudo uniforme, tudo certinho. E agora eu vou cozinhar até dar o ponto que a gente precisa para o nosso recheio. Então vamos lá. Gente, agora eu cozinhei até dar o ponto, gente. E olhem para vocês verem como que funciona o ponto. Vocês viram que eu joguei o recheio e o recheio não se misturou com o restante?
e ele ainda continua bem cremoso, então esse é o ponto correto para o nosso recheio, para ele ficar perfeito. Então é isso. Agora eu vou colocar um saquinho desses de congelar para não criar película no nosso brigadeiro. Aqui ó pessoal, agora tem os bolos depois de assado para vocês, e é aqueles bolos que eu mostrei para vocês a massa. Vocês podem reparar que ele cresce bastante, ele está praticamente no topo da altura da forma, ele deve estar com uns 9 de altura, e depois do recheio ele fica com uns 11,5 até 12 centímetros de altura, porém vai depender muito do recheio. Recheios tipo mousse, eles ficam mais altos normalmente do que o brigadeiro. Aí gente, esse é o 15 por 10 e esse é o 20 por 10. E olhem para vocês verem que massa perfeita. Ela fica super estabilizada, é um pão de ló bem firminho e vocês podem reparar que está bem assada. Inclusive agora uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é em relação ao bolo. Em relação à altura. Então, pelo fato dele estar com uns 9 centímetros de altura, eu geralmente tenho o costume de fazer 3 camadas de massa e 2 de recheio. Então, vai dar um disco mais ou menos de 3 centímetros. E aí, gente, em relação a uma coisa que o pessoal sempre pergunta também, em relação ao tempo de assamento e tudo mais. Porém, eu não posso dizer exatamente quanto tempo que leva para assar, porque vai depender do seu forno. Tem alguns que são mais fracos, tem uns que é um pouco mais forte. O forno que eu utilizava antes, ele era um pouco mais fraco. Então, ele ia em torno de uns 55 minutos, por aí. Agora, esse, pelo caso de ser um forno elétrico, que é um forno um pouco mais forte, aí ele vai 40 minutos no forno a 180 graus. Porém, como eu sempre falo para vocês, pode variar de acordo com a temperatura. Mas aí, gente, eu asso em 180 graus. Porém, uma coisa que é muito importante também, em questão ao grau do forno, às vezes se seu forno é muito fraco, você pode assar em 200, ou você assa em 200 ou em 180. Aí até assar e ficar desse jeitinho que tá. Vocês podem reparar que a massa fica bem coradinha, então fica muito top mesmo para vocês fazerem e fica super estabilizado, além de ser uma massa muito fofa e bem econômica. Então, gente, eu vou rechear tudo certinho e depois eu mostro para vocês também o bolo depois já pronto e decorado. Aqui ó pessoal, esse aqui é o bolo decorado e esse é aquele bolo que eu tinha mostrado para vocês no aro 15 centímetros de diâmetro, que era um bolo de 1 kg, e como eu tinha mostrado para vocês também, eu mostrei para vocês como que eu faço recheio, quantidade, tudo certinho. Então é aquele bolo, eu recheei ele tudo certinho, deixei de um dia para o outro na geladeira para ele ficar firminho, depois decorei com essa decoração. Ela tá bem simplesinha, mas achei que ficou bem bonita. Aí gente, o bico aqui que eu estou utilizando aqui em cima para fazer essas mini rosetinhas é o bico 35 da Mago, se eu não me engano. Aqui eu utilizei uma espátula de textura na lateral, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Aqui é o bico 32 da Wilton para mim fazer essas pitanguinhas, que ficou super bonito. E aqui eu coloquei umas pérolas também que eu faço com chocobol. Aí, gente, inclusive o valor desse bolo eu vendi ele por R$50. Comenta aí embaixo, por quanto que você venderia um bolo desse, que eu quero saber. E mais uma coisa também, em relação ao peso. Ele vai pesar em torno de 1,3 kg. Aí também, gente, para o pessoal que sempre me pergunta em relação à quantidade de chantilly, eu utilizei, eu acho, umas 300 ml de chantilly. Aí comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo e que nota que você dá nesse bolo. Lembrando também, já que você vai falar o valor, comenta de qual cidade que você é, que eu quero saber também. Então, gente, aí se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando como fazer a decoração desse bolo, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês, combinado? Então é isso. Vim mostrar rapidinho para vocês que o pessoal sempre me pergunta também como que é o bolo antes de confeitar. Aí aquele bolo, inclusive, eu não gravei para vocês mostrando como que estava antes. Porém, para vocês terem uma ideia de como é, já que eu monto meu bolo na forma, vocês podem reparar que ele fica bem quadradinho, bem retinho mesmo, bem certinho. Aí vocês podem reparar uma coisa, o bolo foi molhado tudo certinho, então além de ele estar bem uniforme,
Vocês podem reparar que pelo fato desse bolo ser de mousse, ele está um pouco mais alto do que aquele. Aquele ele deve ter ficado com uns 11 de altura. Esse vai ficar com uns 12, 12,5. Então vai ficar mais alto por causa do recheio ser de mousse de chocolate. Então é mousse de chocolate com massa branca. E a receita do mousse de chocolate já tem no canal. A receita que tem no canal é para um bolo de 1 kg. Já que esse bolo é um bolo de 2 quilos, eu só dobrei a receita e dá a quantidade certinha. Então olhem para vocês verem que bolo bonito. Aí agora eu vou confeitar ele e já mostro para vocês depois de finalizado também. Aqui ó pessoal, lembra que eu tinha mostrado para vocês o bolo montadinho, tudo certinho? Agora eu decorei ele e para mim fazer essa tonalidade de azul que vocês estão vendo, que não é nem tão azul tão escuro, nem tão claro, eu usei esse corante aqui ó gente. Não tá focando direito, gente, mas é o azul jeans e ele é da marca Dark Color. Aí vocês podem reparar que o bolo tá cheio de umas manchinhas branquinhas. Isso aqui foi proposital. Eu peguei o corante branco e o corante branco que eu tô utilizando dessa vez é esse aqui. Ele tá meio manchado porque estourou um corante, mas é o branco leite. E eu coloquei ele, diluí com uma gotinha só de água para mim poder respingar. Aí eu coloquei um pincelzinho e fui jogando para fazer como se fosse estrela, alguma coisa assim, sabe? Que no modelo que a mulher tinha mandado eu fazer similar, tinha esse tipo de decoração. Aí eu coloquei o topper aqui tudo certinho. E esse bolo ele vai pesar em torno de 2 kg a 2,5 kg. Ele ficou com uns 12 de altura, ficou um bolo bem alto mesmo. E vocês podem ir reparando que ele ficou bem bonito. Aí, gente, quando é para fazer um azul assim um pouco mais escuro, igual esse, geralmente a gente utiliza uma quantidade maior de corante. Então, para mim economizar o corante, para não usar muito, além de não ter perigo de manchar, se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu trago o vídeo ensinando como eu decorei com pouco corante esse bolo. Que aí eu utilizo uma técnica que acaba utilizando um pouco menos. Então, se vocês quiserem, comenta aí, quero o vídeo do bolo do Power Rangers que eu trago para vocês. Aí eu coloquei o topper aqui tudo certinho. E agora eu vou colocar na geladeira e só entregar. Então pessoal, hoje eu já mostrei para vocês a massa, mostrei o recheio, mostrei a decoração. E agora eu só vou entregar e já vamos finalizar o vídeo, gente. Então é isso. Então pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Deixa um like, se inscreve, compartilha. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau!